E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como de costume, então, no início da aula, a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês na aula passada. Foi aquela atividade, né, que falava sobre o texto de dois campeões mundiais, um campeão feminino, um campeão mundial masculino, né, um jogador masculino, onde eles fizeram uma partida e depois eles fizeram uma troca de peças, trocaram a cor das peças, né, e acabou que o jogador que estava com o jogador masculino, né, ele acabou ganhando a partida. E aí perguntou, né, na partida anterior, qual foi o erro da jogadora, porque ela achou que já estava antes mesmo de ter terminado, né, ela achou que que ia perder a partida com certeza. E o erro dela, na verdade, foi que ela deveria ter analisado melhor todas as possibilidades da partida antes de se dar por vencida. Então, antes mesmo a gente pensar, eu vou perder, eu vou desistir, eu vou deixar meu colega ganhar, a gente tem que analisar bem, porque às vezes a gente está numa situação que a gente acha que está em desvantagem, mas acaba olhando melhor e falando, não, mas peraí, ainda dá para eu vencer, né? Às vezes por um erro do adversário, por alguma coisa que aconteça, mas eu consigo ainda vencer essa partida. Então a gente tem sempre que analisar bem antes mesmo de desistir, né, dessa partida. Então, o que devemos fazer antes de realizar um lance? Então, antes de cada lance, a gente deve verificar no que ele acarretará, para não colocar a própria peça para ser capturada. Então tem que dar uma olhada, porque às vezes eu coloco uma peça para ser capturada, tem que olhar o que o meu coleguinha, né, pode fazer depois, então sempre tem que ficar analisando. E o que devemos fazer após o lance do adversário, do colega? Então, a gente deve pensar no que ele fez e ver o que ele pode estar ameaçando ou preparando para ameaçar. Às vezes ele joga uma peça, você olha assim e fala, essa peça não vai adiantar nada, mas de repente, na próxima jogada, ele pode ameaçar uma peça sua e você tem que tirar ela de um certo ponto, né, que você esteja tentando, né, você está com um plano em mente aí para fazer uma jogada, e aí você talvez tenha que voltar atrás. Então, sempre que o jogador, o coleguinha jogar, né, você deve analisar o que ele fez para ver se ele não está ameaçando uma peça ou se ele não vai ameaçar uma peça depois. Agora, é possível tocar em uma peça e depois jogar com outra? Por quê? Não, né? Quando tocamos uma peça, temos que jogar com ela. Caso encoste em duas, prevalece a primeira peça tocada. É aquela historinha que a gente sempre fala, né? Peça tocada é peça jogada. E agora você já sabe, tá escrito aí, né? Essa partida demonstra a importância de prestar atenção. Mesmo quando a partida parece estar perdida, devemos analisar bem o jogo. Não se precipite. E na página 54 eu deixei um desafio para vocês, né? Que era retomar a posição das peças após o lance 9 do jogo, de Bobo Jobo. Agora jogam as brancas. Na sequência desse jogo, o cavalo captura o peão de C7, dando um duplo, mas isso fez o jogador das brancas se expor ao checkmate. Em vez dessa jogada, o que ela poderia ter sido feito e por quê? Então, o que ela poderia era jogar C3, ou seja, o peão, né, está aqui, ó, jogar C3, tá? Assim ela evita a ameaça do bispo e ainda mantém a possibilidade de se fazer um cheque duplo, né? Então, olha só, ela jogando o peão no C3, ela vai evitar, né, com que o bispo, né, ele evita a ameaça, que o bispo venha aqui e faça a ameaça no seu rei. E aqui tem uma dica, né? Procure sempre jogar xadrez com um plano em mente. Geralmente, o plano é dar checkmate. Eu acho que até já leu essa dica para vocês, né? Mas pode ser para capturar alguma peça, cercar o adversário para que ele tenha uma menor opção de lances, ou até mesmo mover uma peça para uma melhor posição do jogo. E pessoal, então continuidade da nossa aulinha, hoje vocês vão criar sua própria historinha de xadrez, tá? Para isso, tem aqui um exemplo de uma historinha. Então tá assim, né? Ouvir histórias. Certa vez, o rei branco estava andando na floresta. Sem perceber, caiu em um buraco que as peças do seu próprio reinado fizeram para surpreender os adversários. Como o rei estava sozinho, chamou por ajuda, mas ninguém o escutava. Logo, todas as peças do reinado branco começaram a sentir a falta do rei e foram procurá-lo. Como não o encontraram, deduziram que o rei tinha sido capturado pelas peças pretas. A dama reuniu todo o seu batalhão e foi ao encontro das peças pretas para tentar resgatar o rei. Ao mesmo tempo, as peças pretas estavam se preparando, pois apesar de não terem culpa, não poderiam deixar a dama branca invadir o seu castelo.
No caminho, as peças pretas escutaram pedidos de socorro. Alguém me ajude, estou no buraco. Logo um soldado das peças pretas escutou e foi ao encontro da voz. Quem está aí embaixo? É o rei das peças brancas. Então o soldado e mais todas as peças pretas ajudaram o rei a sair da própria armadilha, e este ficou muito agradecido. O rei montou em um cavalo preto e um soldado o levou até o reinado branco. A dama, muito envergonhada, pediu desculpas às pretas e as convidou para um belo banquete no reinado das brancas. Os reinos nunca mais fizeram qualquer tipo de batalha. Esse texto, gente, olha só que legal, né? É do aluno João Pedro. Ele é aluno do 4º ano lá do Colégio de Bauru, em São Paulo, tá? Então, por que é interessante? Porque eu vou deixar para vocês aqui, na página 58, vocês vão fazer o seu texto, tá? Então tá escrito assim: use a sua criatividade para escrever uma história de xadrez. Pode ser as peças ganhando vida, uma história no fundo do mar, na floresta, etc. Então o importante é que tenha as pecinhas do xadrez, né? Alguma história sobre o xadrez. Bom, e aí o tio vai ver aqui como depois que o tio pode fazer, né, para vocês enviarem para o tio esse texto. Mas por enquanto não precisa ficar preocupado não em enviar. Faz o texto primeiro, deixa ele prontinho, bem bonitinho, lê com o papai e com a mamãe, e depois o tio vai ver, né, como que a gente pode enviar, e aí o tio passa a instrução para vocês, ok? Então, para essa aula de hoje é só, pessoal. Tenha uma ótima semana, fica com Deus, abraço do tio Adriano.